Bom dia, feliz sábado, irmãos. Como estão? Gostaria que os irmãos se mantessem em reverência enquanto aqui à frente buscarem uma presença do Senhor com oração em voz baixa. Gostaria que os irmãos abrissem os vossos cenários no hino 338. A minha fé. O texto se encontra em Abacuque 3,19, que nos diz: O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém? Peço que os irmãos coloquem o joelho, e o jovem Lucas fará a primeira oração. Oremos. Nosso Senhor dos céus, estamos aqui na tua casa, abençoe esse culto, a segunda hora que está por vir, a pregação que será feita pelos ouvidos, que possa ser uma mensagem inspiradora pelo teu Espírito. Perdoa nossos pecados, cometidos por pecados, pensamentos e ações. Abençoa todas as famílias aqui presentes, as que não puderam vir por conta de Deus. Perdoa nossas faltas. Sobre isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos tomem vossos assentos. E é com imensa alegria e gratidão que eu vou estender as cordiais boas-vindas em nome da Igreja do 18 do Forte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. E eu fico assim extremamente grato que os irmãos não mediram esforços para estar aqui no melhor lugar do mundo. Onde é mesmo o melhor lugar do mundo? Aos pés do Salvador. Irmãos, eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos. Quantos estão tristes aqui esta manhã? Amém. Quantos estão felizes? Amém. Amém. O salmista Davi, no seu Salmo 122, versículo 1, ele diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? Está fraquinho demais. Estão tristes? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Irmãos, continuando, o salmista Davi, no seu Salmo 150, versículo 4, eu acho. Não tenho tanta certeza, mas ele diz o seguinte: toda criatura que tem fôlego de vida, louve a quem?
Resistir, ser forte, se animar, e às vezes eu nem sei o que fazer, para ser sincero, irmão. Pessoa que tem uma pessoa do lado e tem esse tipo de problema, às vezes fica sem saber. Ele vem com o seguinte tema: Jesus, a força do Senhor em nossas fraquezas. Com ele a palavra. Bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado, que o amor de Deus e sua infinita graça esteja com todos aqui presentes, amém? Amém! Meus amados, como foi mencionado,
iremos refletir sobre o tema A Força do Senhor em Nossas Fraquezas. Antes disso, precisamos reconhecer o que significa força. Porque muitas vezes, quando pensamos nessa palavra, vemos logo que na nossa mente algo físico, alguém forte, um atleta, um strongman, ou até mesmo alguém que conhecemos, como o nosso irmão Paulo, nosso irmão evangelista, está fortinho, menino. Mas, meus queridos, a força do Senhor é algo muito mais profundo. Posso até fazer um paralelo com a definição de força na ótica da física, que diz: força é o agente que provoca a mudança no estado de repouso ou movimento do corpo. Ou seja, é o poder que nos tira da inércia, é o poder que nos move. Da mesma forma, a força de Deus é aquela que nos impulsiona quando estamos no nosso momento mais fraco, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de maior fragilidade. Antes de continuarmos mergulhando nesse tema, precisamos agora reconhecer nossas fraquezas. Elas se manifestam diariamente, seja no nosso trabalho, na faculdade, na nossa vida pessoal, ou até mesmo aqui na igreja. Muitas vezes, essas fraquezas são superadas tranquilamente, esses desafios são superados e seguimos em frente normalmente. Mas há momentos em que essas fraquezas se tornam maiores do que nós, que nos sentimos sem controle e começamos a perguntar: por que estamos passando por isso? Por que não conseguimos superar aquela dificuldade? E em momentos assim, meus amados, é comum nos perguntarmos: onde está Deus nisso tudo? O porquê Ele permite que eu passe por isso? Na Bíblia, meus irmãos, encontramos relatos de pessoas que também enfrentaram esses questionamentos. Poderia aqui citar vários exemplos, como até o nosso profeta Jeremias. Mas, nesta manhã, iremos abordar sobre a história de um desses personagens, que é o profeta Abacuque, e ver como a força do Senhor se manifestou na sua vida. Para antes compreendermos melhor os questionamentos de Abacuque, é necessário entendermos a situação que se passa naquela época, entendermos o cenário no qual aquele profeta estava inserido. O profeta ele atuou durante as últimas décadas do reino de Judá, em uma época de grande declínio espiritual e moral. E, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes a respeito do período exato, subtende-se que Abacuque viveu logo após o reinado de Josias, um dos últimos reis piedosos de Judá. E com a morte de Josias, aquele povo rapidamente retornou à idolatria, à corrupção e à injustiça. Aquela nação estava tomada pela maldade e o temor do Senhor havia desaparecido. O profeta, profundamente angustiado, observa como a iniquidade se espalhava por aquele povo, por todos os cantos de Judá. A situação era tão grave que Abacuque não conseguia mais suportar a visão de tanta injustiça e opressão. Em seu desespero ele clama ao Senhor, ele grita, como nós vemos no primeiro capítulo do seu livro. Peço aos irmãos que abrem Abacuque, versículo 1, capítulo 1, vamos ler até o 4. Os irmãos vão encontrar para ler e fazer esse revezamento, onde o profeta espera seu profundo desconforto com aquela situação. Abacuque 1, versículo 1, vamos até o versículo 4. O oráculo que o profeta Abacuque veio: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e litígios e suicidas. É suscitado. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio serve o justo e sorte que a justiça é pervertida. Bem, aqui, queridos irmãos, podemos ver a indignação de Abacuque. Ele está perturbado pela decadência moral daquele reino. Mas, ao contrário de muitos outros profetas, de muitos outros personagens que acusavam diretamente a nação, Abacuque agora dirige suas queixas a Deus. Ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Revelando assim a sua frustração por não ver intervenção divina diante de tanta violência e corrupção naquele momento. Após os seus clamores, meus queridos, o Senhor respondeu a Abacuque. Mas antes de entendermos essa resposta de Deus, é necessário entendermos o conceito geopolítico que se passava naquela época. Outra coisa preocupava Abacuque. Além da decadência interna de Judá,
profeta ele estava preocupado com a ascensão do reino da Babilônia, um reino muito poderoso, um império que crescia em poder, força e ameaçar a segurança de Judá. Este detalhe é importante, é um detalhe crucial para entendermos a resposta de Deus para Abacuque. Vamos ler agora, continuar a nossa leitura a partir do versículo 5 até o versículo 11, onde o Senhor fala sobre a situação futura. Abacuque 5, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Olha as nações e contempla-nas, fiquem atônitos e casem, como viver vocês mareados, em que não creem. Pois eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita ao devorar. Todos eles prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombaria. Eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados, esse cujo próprio poder e o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Meus amados, com essa resposta, o Senhor lhe informa Abacuque: estou plenamente consciente da situação de Judá, que usará os caldeus, os babilônios, como instrumentos da justiça. Deus levantaria aquele império que tanto preocupava Abacuque, como foi mencionado, para julgar a nação por sua iniquidade. No entanto, meus queridos, essa resposta não trouxe alívio ao coração daquele profeta. Na verdade, Abacuque ficou ainda mais perplexo. Como Deus poderia usar um povo tão cruel e perverso como os babilônios para punir Judá? Abacuque então questiona novamente a justiça de Deus. Esse foi o segundo questionamento de Abacuque. No versículo 12 ele diz: não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morremos, ó Senhor, para o juízo e puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olho que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apoiam-nos em suas redes e nelas arrastam. Então alegra-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará eles fazendo a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Meus queridos, neste momento, Abacuque, como foi mencionado no texto, ele está profundamente quieto, não conseguiu entender como Deus tão justo poderia permitir que um povo tão perverso como os babilônios triunfasse sobre Judá. Ele não conseguia captar essa mensagem. Na visão do profeta, a Babilônia era tão perversa quanto Judá, estava sendo tão corrupta quanto, se não pior. E diante dessa aparente contradição, Abacuque não resistia. Ele decidiu adotar agora uma nova postura, uma nova estratégia. Vamos mudar a abordagem agora neste momento. Ele pensou assim: ele optou por não mais confrontar a Deus diretamente, mas em vez disso, decidiu esperar como um sentinela nas fortalezas do Senhor, que vigia os muros da cidade. Como nos revela o versículo 1 do mesmo, ficarei no capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa.
Abacuque, neste momento, meus amados, então ele se coloca em posição de espera e oração, vigiando e orando para receber a resposta divina. E ao fazer isso, ele muda a sua estratégia de diálogo com Deus, passando da confrontação para a espera vigilante. Ele agora estava disposto a ouvir o que Deus tinha a dizer. E essa mudança, meus amados, trouxe resultados? Com certeza. O Senhor prontamente respondeu a Abacuque, como lemos no versículo 2 e 3 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém? Meus queridos, que palavras de consolo, que alívio aquele homem deve ter sentido neste momento. Abacuque finalmente recebeu a resposta que ele tanto esperava, a resposta que ele tanto almejava. O Senhor pediu que ele escrevesse claramente sobre a visão do futuro. Nesta visão, Deus assegurou ao profeta que o Império Babilônico seria destruído, algo que o preocupava. Por mais poderoso e temido que fosse, seria destruído, não sobraria nada. Assim assegurou o Senhor a Abacuque. Mas ainda o Senhor respondeu ao segundo questionamento de Abacuque: por que ele usaria um reino tão perverso como aquele? Aquele questionamento que estava tirando Abacuque do sério, que era Deus usar a Babilônia para repreender Israel. Deus responde, a resposta de Deus: embora ele use nações corruptas para realizar os seus juízos, isso não significa que ele aprova suas ações. Essas nações também serão julgadas e também prestarão conta com Deus, pois todas as nações são responsáveis perante ele. E o Senhor, em sua misericórdia, não se esquece dos justos. Amém? Amém. Neste momento eu quero chamar a atenção para o versículo 4, que traz uma mensagem poderosa e atemporal. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Amém. Irmãos, o Senhor não apenas consolou Abacuque naquele momento, mas também nos dá esperança através dessas palavras. Ele nos ensina que mesmo em tempos de dificuldade, incerteza, o justo deve viver pela sua fé. A visão que o Senhor concedeu a Abacuque naquele momento continuou e veio agora em forma de 5 poemas proféticos. Esses poemas agora são como uma cartilha que revela os pecados das nações e as consequências dos seus atos, mostrando que qualquer nação que praticasse tais iniquidades cairia, assim como a Babilônia caiu. Para ganharmos tempo, vamos resumir brevemente esses 5 poemas. O primeiro e o segundo falam sobre economia injusta. O Senhor condena as práticas corruptas das nações que cobram impostos abusivos, juros exorbitantes daquele seu povo, enriquecendo-se assim à custa dos necessitados. O desejo de manter controle financeiro daquelas pessoas perpetua a desigualdade e a injustiça. Esse foi o primeiro e o segundo dos 5 poemas proféticos. Vamos agora para o terceiro. Não percam a conta. O terceiro poema agora aborda o trabalho escravo. Deus condena com firmeza as nações que tratam os seres humanos como animais, que tiram esse direito da liberdade, um direito tão primordial, submetendo-se assim a condições desumanas. Agora, no quarto poema, o Senhor dirige suas palavras diretamente aos líderes corruptos dessas nações, que em vez de cuidar do seu povo, estão se entregando ao abuso do álcool e às festas desregradas. Eles desperdiçam os recursos daquele povo em prazeres enquanto a nação perece, enquanto a nação sofre. Agora, o quinto e último poema dessa cartilha vem tratando sobre a idolatria. O que move esses reinos, um dos principais pecados da Babilônia e outros reinos, porque as pessoas dedicam suas vidas, seu trabalho, sua crença a falsos deuses, dedicam seus bens, tornando-se assim escravos das suas próprias criações e as práticas desagradáveis. Esses são os 5 poemas proféticos que Abacuque escreve em sua visão. O Senhor escreve a Abacuque. Meus queridos, esses poemas não se aplicam apenas à Babilônia. A mensagem de Deus é para todas as nações e para todas as gerações futuras que seguirem esses mesmos caminhos corruptos. Os irmãos
conhecem, a Bíblia está repleta de exemplos de reinos que, assim como a Babilônia, caíram devido a essas práticas injustas. A visão de Abacuque é um aviso para os futuros reinos e também uma promessa de esperança para os justos. Podemos sintetizar esses 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque assim. Inicialmente, o profeta está profundamente indignado, está profundamente angustiado com o estado espiritual e moral daquele reino de Judá. Ele questiona diretamente a Deus, não a nação, diretamente a Deus. E o Senhor responde. No entanto, essa resposta que satisfaz Abacuque não satisfaz mesmo. Ele continua angustiado, ele continua aflito, ele questiona novamente ao Senhor. Mas agora, ele muda a sua abordagem. Ele aguarda pacientemente a resposta do Senhor. E Deus, em sua infinita graça, lhe dá uma mensagem de esperança. O justo viverá pela fé. Amém? Amém. Abacuque, meus amados, ele estava aflito, ele estava angustiado. Podemos até falar na linguagem de hoje. Ele estava perdendo as suas noites de sono com as preocupações sobre o futuro do seu povo. Ele se sentia sem solução em um ciclo interminável de decadência e opressão. Mas em meio à sua aflição, ele encontrou refúgio no Senhor. Ele agora foi à fortaleza, ele orou e vigiou ao Senhor. Ele mostrou agora seu momento, ele experimentou sobre a força do Senhor naquele momento de fraqueza. Porque está escrito, se não conhece, vamos acompanhar comigo, Salmos 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em angústia. Amém, meus irmãos? Essas palavras que o salmista descreve, Abacuque já tinha experimentado, já tinha sido denunciada lá atrás na vida de Abacuque, que por sua vez, nesse momento, finalmente se sentiu aliviado ao testemunhar e experimentar a força do Senhor. No entanto, as preocupações de Abacuque não param. Ele agora se preocupa com o futuro do seu povo, ele se preocupa com esse ciclo. Decadência e julgamento. Será que isso continuaria para sempre? Será que essa decadência do reino e depois o julgamento continuaria para sempre? Será que Judá se corromperia novamente? Outra nação dominaria? Ele estava preocupado com isso. Então, meus queridos, Abacuque agora decide orar ao Senhor mais uma vez, mas dessa vez para pedir que Deus interrompa esse ciclo de injustiça e corrupção. Ele pede agora que a sua justiça para parar com isso. Isso ele descreve agora no capítulo 3. O livro de Abacuque é pequeno, só tem 3 capítulos. Por isso que eu peço novamente que os irmãos abram suas Bíblias no mesmo capítulo 3, versículo 1 e vamos ler. Algum voluntário poderia fazer isso? E fazer esse revezamento. Até o versículo 8. Capítulo 3, versículo 1 até o 8. Em oração do profeta Abacuque e uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua aflição. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo e em tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor é como a luz, da sua mão saem raios brilhantes, e ali estava o esconderijo da sua força. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Vejo as tendas de Uzã em aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mal teu furor? Visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Meus queridos, neste capítulo agora vimos uma mudança significativa no coração e nas atitudes de Abacuque. Se antes ele estava repleto de dúvidas e incertezas,
agora ele profere uma oração poderosa, onde reconhece a majestade e os feitos gloriosos de Deus. Os primeiros versículos mostram o profeta que clama ao Senhor de todo o coração, que grita pedindo por intervenção divina. Ele suplica para que Deus haja novamente como fez no passado, derrubando as nações corruptas e colocando esse ciclo de injustiça. Abacuque, ele deseja ver a glória do Senhor se manifestar de novo, como nos tempos antigos, quando o povo de Israel viu o agir sobrenatural de Deus ao ser libertado do Egito. E esse desejo é um pedido para que Deus, assim como atuou no passado, atue no presente. Ele faz isso com a consciência de que Deus é justo e que mesmo em sua ira, Ele não se esquece da misericórdia. E conforme avançamos no texto, Abacuque agora vai lembrando os feitos de Deus ao longo da história de Israel. Ele descreve a imagem de Deus gloriosa e cheia de poder. O Senhor, na visão daquele profeta, é semelhante a descrito em outros momentos da Bíblia, como até mesmo no livro de Miqueias, como Deus aparece como um guerreiro que traz juízo e redenção, que controla os elementos da natureza, que tem o poder sobre as nações. Veja, meus amados, como o tom da oração de Abacuque mudou. Se no início do livro ele estava angustiado, questionando a justiça de Deus, agora ele se volta ao Senhor com sua fé renovada. Ele não está mais focado na sua própria fraqueza ou nos problemas que tem ao seu redor. Em vez disso, seu coração que está quebrado e aflito, está angustiado, é aquecido novamente com a certeza da força de Deus. O profeta não está mais tomado pelo desespero, mas pela confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Isso nos faz lembrar de uma verdade poderosa que Isaías já falava em 41:10, quando o Senhor nos disse: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o Senhor seu Deus. Eu fortalecerei e eu ajudarei. Eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Amém? Amém. Irmãos, o profeta Abacuque, ele experimentou isso. Ele viu a força do Senhor. Ele viu que a força do Senhor é suficiente em tempos de fraqueza. E que Deus sempre responde a sua oração no tempo certo, com poder e sabedoria. Meus amados, o capítulo 3 continua agora com um novo tópico. O profeta agora nos guia uma poderosa lembrança dos feitos do Senhor, do passado, onde Deus abriu o mar vermelho e destruiu o faraó e o exército egípcio. E esse evento, irmãos, serve como um símbolo para o povo de Deus, uma imagem de libertação que se repetirá no futuro, como uma promessa de que Deus novamente derrotará o mal e trará a justiça. Essas lembranças dos grandes feitos de Deus no passado fortalecem a fé de Abacuque naquele momento. Ele até faz um paralelo entre o êxodo do passado e o êxodo do futuro, projetando assim essa esperança para o futuro vindouro, onde o Senhor novamente se levantará para salvar seu povo. A esperança daquele profeta estava renovada. Ele agora não tem mais dúvidas. Deus agirá e a justiça prevalecerá. Meus amados, este é o ponto central da nossa mensagem de hoje. O profeta Abacuque, que antes estava em estado de desespero, finalmente encontra esperança e se regozija no Senhor. Sua transformação é nítida. Um homem que antes se lamentava, que estava angustiado, que estava aflito, agora passa a louvar com todo o Senhor. Ele declara em seu momento de maior louvor, momento de fé, a famosa passagem: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e que o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da costa, me fará andar sobre os rios. Amém, meus queridos? Amém. Abacuque, que estava em seu momento de maior fragilidade, agora expressa sua confiança total no Senhor. Ele reconhece que, independente das circunstâncias, mesmo que tudo ao seu redor desmorone, mesmo que tudo pareça perdido, sua alegria e confiança estão em Deus.
Meus irmãos, neste momento eu convido o nosso João e Paulo para cantar um pouco sobre essa esperança do Senhor. Que embora tu estejas perdido, o Senhor te sustentará. Todavia devemos julgar. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio,
dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.